A agenda ESG deixou de depender apenas de boas práticas para exigir visibilidade, acessibilidade e compreensão digital. Buscadores, a própria inteligência artificial, estratégias de SEO são essenciais para transformar ações de sustentabilidade em dados verificáveis, acelerando o conhecimento e a agenda ESG no Brasil. Hoje vamos conversar sobre isso com Giovanni Ballarin, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o palestrante e estrategista digital Giovanni Ballarin sobre como a tecnologia pode ampliar o impacto e disseminar a pauta sustentável. Olá, Giovanni, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bom, Renata? Prazer estar contigo aqui. Prazer é todo meu. E, Giovanni, antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, atuação profissional. Perfeito. Renata, eu sou formado em marketing, me especializei dentro do mundo do marketing digital ao longo de toda a minha trajetória, são 23 anos já trabalhando dentro desse mundo, e nos últimos 12 anos eu estou à frente de uma empresa que trabalha com desenvolvimento de site, a gente trabalha também com a geração de demanda através da internet e posicionamento orgânico, que é o ponto central do que nós vamos conversar aqui hoje. Tá, perfeito. E esse mundo digital, ele é uma novidade, acho que para a maioria das pessoas, né? Porque é algo muito novo. Então, acho que super importante aqui essa nossa conversa. E o que eu queria saber de você, num primeiro momento, é por que o primeiro passo para validar qualquer ação de ESG hoje começa em plataformas de busca como o Google? O volume de pesquisa por esse termo, ele é muito alto. Ele supera as 40 mil pesquisas mês, só de pesquisas que acontecem no Google ali todos os meses, né, de pessoas querendo entender o que é ESG, quais são as principais empresas brasileiras que trabalham com política ESG. E toda vez que a gente tem esse cenário de pessoas buscando por determinado assunto, buscando por determinada informação, existe ali um espaço para as empresas poderem se posicionar. As empresas que entendem isso de fato, elas começam a ter conteúdo relevante na internet para serem mencionadas nessas respostas, tanto de IA quanto de buscadores convencionais, aí o Google é o principal deles. Tá. Até por isso, eu não sei, né? Você me corrija, a questão do Google Ads, né? De algumas palavras que as pessoas acabam sendo importante você analisar e estruturar na sua divulgação também, né? É importante, é importante. O Google Ads é um caminho que você tem para você trazer para as posições mais superiores ali de uma página de pesquisa aquele resultado que você quer que apareça para as pessoas. Mas o maior volume de pessoas hoje, ele consome informação de IA, que o próprio Google já entrega ali hoje uma visão de IA, de uma pesquisa que você fez, uma pergunta que você fez, e as pessoas também elas tendem a evitar cliques em links patrocinados, principalmente quando o assunto é informacional, quando a gente quer adquirir informação, não é uma relação comercial ali naquela pesquisa. Então, o Google Ads ele acaba não sendo uma ferramenta tão poderosa para isso. Você criar um posicionamento, ativos digitais da tua empresa dentro do teu site ou em ambientes terceiros costumam ter uma eficácia muito maior, porque você vai aparecer de forma orgânica nos resultados que o Google entende como, de fato, relevantes para mostrar para as pessoas. Perfeito, maravilha. E já que a gente estava falando, né, a questão da presença digital estruturada, até para a questão de SG, né, que acho que é um dos temas aí que aparece muito nessas buscas, como que a falta, né, de uma presença mais estruturada, ela pode gerar uma desconfiança sobre os compromissos de uma empresa? Legal, ótima pergunta. Toda vez que um mecanismo, seja o Google, seja qualquer IA, ela vai decidir o que ela vai mostrar para o usuário dela, ela sempre busca coerência de informações.
Então não adianta você ter uma política de ESG estruturada, bem definida, você até pratica todos aqueles valores que a ESG prega, e você não traz publicidade disso, nem em ambiente próprio, nem em ambiente de terceiros. Porque a hora que a IA é requisitada para fazer essa pesquisa e ela vai buscar quem são as empresas, no caso, que tem esse tipo de prática, ela vai buscar coerência de informações. Bom, o que essa empresa está falando sobre ESG dentro do site dela, o que ela tem feito, qual a qualidade desse conteúdo, vai buscar também a referência dessa empresa em ambientes terceiros, por exemplo, em portais de notícias, em fóruns que falam sobre o assunto, e se essa empresa não tem esse mapeamento muito bem feito e de forma coerente, o que é importante, a informação que está de um lado precisa estar do outro, normalmente as IAs vão evitar trazer esse tipo de menção dessas empresas, porque não sabe no que confiar. E se a IA não sabe no que confiar, a pessoa também não vai saber no que confiar. É muito comum hoje você estar conversando com uma empresa, você tá buscando ali a solução, não importa o segmento que a empresa esteja, e você está pesquisando sobre ela. Você está buscando quais são os valores dela, quais são as reclamações que tem sobre ela, quais são os tipos de trabalho que ela faz, por exemplo, dentro da sociedade onde ela está. Porque esse tipo de pauta, esse tipo de tema começa a ganhar muita importância, porque as pessoas entenderam que uma relação comercial, ela não é mais uma relação onde eu compro e recebo um produto, compro e recebo um serviço. Existe um impacto que aquela empresa gera. E se a empresa não perceber isso, se ela não se tocar essa grande preocupação que o consumidor dela pode ter, muito provavelmente ela vai perder uma oportunidade de criar uma boa imagem dentro da cabeça do mercado. Tá, perfeito. E já que você falou aí de IA, eu queria saber de que forma que a inteligência artificial ela atua como uma ponte para traduzir, né, os dados complexos em uma linguagem mais acessível para a sociedade. A IA ela faz uma varredura completa na internet antes de definir uma resposta. Ela pega muitas coisas que já estão prontas, né, respostas prontas que já tem dentro de sites, e ela usa ali a criatividade dela para chegar a uma resposta própria dela. E quando você não tem essa estruturação dentro desses ambientes digitais, você está refém do que eventualmente ela possa criar. E isso acaba colocando a tua empresa num cenário de descredibilidade, porque ou você vai ser mal mencionado, ou você não vai ser mencionado e outras empresas vão ser mencionadas. E isso acaba gerando todo esse cenário em que pode não ser tão positivo para a empresa. Muitas vezes a empresa ela investe em toda essa estruturação e ela não traz essa publicidade dentro dos ambientes digitais da forma adequada. Se a IA não tiver essa leitura de forma clara, de forma objetiva, dificilmente ela vai ser bem mencionada ali dentro daqueles ambientes. Tá. É muita estratégia, né, Giovanni? A gente acha que sei lá, é só colocar ali na internet, né? Só de repente você subir um site, divulgar sua empresa de uma certa forma, mas tem toda uma estratégia por detrás, pelo que você até está trazendo, para que de fato, primeiro, você apareça nas buscas, segundo, que a IA consiga fazer um mapeamento, uma tradução de fato, né, do que você faz, de como você é referenciado. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? É muito mais complexo e nasce do ponto de entender o que as pessoas estão pesquisando, o que elas querem ter de informação, para que, a partir daí, você modele a tua produção de conteúdo, a tua produção de informação, para atender essa demanda. Tá, É perfeito. bem complexo, não é você só pensar em, criei um site, coloquei lá o selinho ESG, criei uma página ESG no meu site. Não. É um entendimento bem profundo, lá no comecinho que a gente fala, sempre, todo trabalho de marketing, ele nasce do entendimento do que o teu mercado quer, o que ele espera de você. E quando o assunto é ESG, a lógica não é diferente. Você precisa entender o que ele está querendo saber, para a partir daí modelar todas as suas ações futuras em relação a isso. E dentro dos ambientes digitais, Renata, a gente tem alguns ambientes que são prioritários. O teu site é a tua vitrine, ele é o teu ambiente principal, mas existem outros. Até dentro do teu site você pode criar pequenos ambientes
que falem sobre aquele tema que você quer trazer publicidade, né? Você tem casos, por exemplo, a Natura tem um portal de ESG dentro do site dela. Muitas das pesquisas que você vai fazer sobre ESG, você vai ver a Natura sendo mencionada, porque ela faz um trabalho muito bem feito de publicidade em relação a esse tema. Que interessante. E, Giovanni, a IA, né, pelo que você está colocando aqui, ela não apenas distribui informações, ela interpreta e compara essas informações também, né? Sim. E como, então, que as empresas elas devem lidar com essa nova pressão por coerência? Porque é coerência, né? É uma briga por coerência, de fato. Primeiro que a IA não vai mencionar, não vai colocar a tua empresa, o teu trabalho como uma menção de resposta se ela não perceber coerência no que está sendo falado, aquilo que eu já falei agora um pouquinho mais cedo. Se a gente tem ambientes diferentes das empresas falando sobre coisas diferentes, a IA não vai ter credibilidade para poder mencionar aquilo numa resposta. Então, a empresa que quer ter esse benefício hoje em dia, ela precisa produzir o máximo de conteúdo sobre aquele tema e que aquele tema seja distribuído no maior volume de ambientes digitais possíveis. O teu website, as tuas redes sociais prioritárias, os teus ambientes de relacionamento que você tem, seja público, seja privado, base de e-mails, contatos de WhatsApp, portais de notícia. É muito importante que você replique essa mensagem, que você leve esse conteúdo para dentro de portais de notícia. Então, pensar na complexidade toda do jogo é fundamental para a gente chegar nessa coerência que você comentou, Renata. E essas comparações hoje é muito simples. Hoje eu estou a um comando de qualquer inteligência artificial, seja Google, seja ChatGPT, seja qualquer uma delas, para que eu consiga ter uma tabela comparativa entre, por exemplo, quais práticas ESG a empresa A, B e C está fazendo. A própria inteligência artificial vai montar isso para mim. Só que ela vai montar baseado nas informações que ela encontrar dentro da internet. Se eu não tenho informação ou se eu tenho a informação inadequada, essa tabela ela não vai vir certa, pelo menos falando da minha empresa naquele caso. Então, esse é o grande cuidado que as empresas têm que ter nessa nova era, que eu chamo de a nova tendência do marketing digital para os próximos anos. A gente vai ter um ganho de consciência das empresas em relação ao que tipo de conteúdo que ela está produzindo hoje dentro da internet, porque essas respostas vão fugir do controle delas. E isso em algum momento vai incomodar as empresas. Então vai haver uma corrida, uma busca por melhoria de qualidade de informação dentro da internet, porque as empresas vão começar a ver que as respostas que são geradas não são muito coerentes com aquilo que elas são de verdade. Tá. E isso, eu não sei, tá, Giovanni? Assim, tô longe de. Não é nem que ser expert, mas é minimamente talvez entender, tá? Então, tô aprendendo bastante aqui com a nossa conversa. Mas falam muito da questão da alucinação da inteligência artificial, né? Uhum. Então, essa questão, talvez, da falta de coerência pode facilitar essa, não sei, essa alucinação ou dados incorretos que a inteligência artificial, que mesmo a internet possa apresentar em relação à sua empresa? Pode. Quanto menos informações você tem disponível para a inteligência artificial utilizar, mais ela vai criar sobre você. Até mesmo a gente vê casos aí de passar informações erradas, né? Informações que estão difusas. Então, quanto mais você faz, menos suscetível a essa criatividade alucinógena, né? dela, né? Tá alucinando ali, tá criando algo que não existe. Menos suscetível a isso você vai estar. Então, de novo, traz a responsabilidade para dentro da empresa de qual é o tipo de conteúdo, qual é a coerência desse conteúdo e o que eu quero que a inteligência artificial leia sobre mim. Existem caminhos técnicos, né, que a gente pode usar, por exemplo, dentro de um site para você facilitar a leitura daquele conteúdo para a inteligência artificial. Mas a única garantia que tem, depois de muito estudo, depois de acompanhar muitos estudos que o pessoal faz tanto aqui no Brasil quanto lá fora, eu chego à conclusão que o único caminho é você popular a internet com o máximo de informações coerentes possível sobre o trabalho que você está fazendo. Se você quer trazer a publicidade sobre o ESG, se você quer ter
que o teu mercado ele veja a tua empresa como uma empresa que segue ali os padrões da ESG, que você tem uma preocupação ambiental, social, de governança, você precisa ter conteúdo relevante, senão você vai estar suscetível a essa criatividade das inteligências artificiais, e ela pode não ser tão boa. Tá, perfeito. E me explica, o que é a sigla SEO? SEO é uma sigla antiga que foi criada desde que os buscadores entraram em ação, né? A internet começou, e daí você tinha ali vários buscadores. Esse é um mercado que depois de um tempo o Google ele acabou dominando. E esses buscadores, hoje o Google, principalmente, ele tem caminhos, né? Ele tem uma base de diretrizes que define quais empresas vão aparecer em primeiro, quais vão aparecer em segundo. Então existe uma forma de se desenvolver o trabalho, e SEO nasceu disso, que é Search Engine Optimization, ou seja, otimização para os motores de busca. Já tem gente que fala que é um pouquinho diferente, porque isso nasceu lá de Google, de buscadores. Hoje a empresa ela precisa se preocupar com a otimização em todos os ambientes. Então, vou postar um vídeo no meu Instagram, ele precisa ter padrões de otimização para que ele seja facilmente encontrado lá dentro. YouTube, mesma coisa. Um post de LinkedIn, mesma coisa. Você vai escrever um artigo que vai ser publicado em algum lugar, ele precisa também ter essa preocupação. Então a gente chama de Search Everywhere Optimization. Ou seja, não é só mais nos buscadores, nos motores de busca. É em todos os lugares onde qualquer pessoa pode entrar e fazer uma demanda ali e receber uma resposta do outro lado. Tá. E, Giovanni, então a aplicação, né, do SEO, ela deixou de ser puramente uma tática de marketing e passou a ser, então, uma infraestrutura de credibilidade, certo? Perfeito, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Hoje é muito comum que você, não importa o nível, né? Não importa se você é uma empresa pequena, média ou grande, as pessoas pesquisam. As pessoas vão atrás de informação, elas querem saber sobre tudo antes de fechar qualquer tipo de negócio. E se você não tem essa preocupação, você está aberto ao que a pessoa pode encontrar. E se você não tem essa qualidade de conteúdo, você está, de novo, suscetível à criatividade que a inteligência artificial pode trazer, ou até mesmo a um concorrente teu, uma outra empresa do teu mercado, ocupar esse espaço que poderia estar sendo ocupado pela tua empresa. Tá, Então, perfeito. essa preocupação, ela é a preocupação número 1 dentro de uma estratégia de marketing bem estabelecida, que não é só o marketing que gera resultado, tá, Renato? Não é aquele marketing direto de promoções, de campanhas para gerar demanda, para vender. É um marketing que pensa na empresa como um todo. Como que a sociedade está vendo a minha empresa, como que o meu mercado está vendo a minha empresa, como que os meus acionistas estão vendo a minha empresa. Então, essa preocupação ela começa a tomar uma amplitude muito maior, que vai muito além da simples geração de demanda, como se fala muito dentro desse nosso mundo aqui do marketing digital. Tá, perfeito. E daí, né, como que em termos práticos é possível garantir que o conteúdo corporativo focado em sustentabilidade ele seja, né, facilmente encontrado e claro? Porque tem, acho que, uma questão importante também, né? Quando a gente fala, tem uma crítica muito grande que tem muita gente que não é ESG, mas que parece ESG. Né? Mas mais do que ser, do que fazer, você tem que demonstrar e tem que comunicar, né? Porque tem Perfeito. muita, eu acho que a grande maioria, inclusive, que tem essa, né, esse intuito, essas ações voltadas para o ESG, muitas vezes não comunicam, porque muitas vezes nem identificam, às vezes são práticas do dia a dia que a gente acaba fazendo, que está ali no DNA, está no core, mas você entende ali como é minha prática do dia a dia, então às vezes eu nem comunico como ESG. Então, acho que um grande trabalho que, né, as consultorias acabam fazendo, eu acho que de fato é identificar tudo que é prática ESG, traduzir isso e comunicar, né? Então, porque tem muita gente que realmente faz, mas que falta essa comunicação. E daí, então, como que eu garanto que esse conteúdo ele vai ser de fato facilmente encontrado e claro para a comunidade? Isso precisa ter primeiro um planejamento
de quais as ações que vão ser tomadas, e normalmente as principais ações que estão no controle da empresa estão voltadas para os ambientes proprietários dela. Quais são? O website, as redes sociais. Portais de notícias, que são ambientes terceiros, você acaba não tendo muito controle sobre o que vai acontecer ali, né? Você está suscetível à veiculação jornalística ali. Quando a gente fala de website, por exemplo, Renato, existem técnicas, existem cuidados técnicos que a gente precisa tomar no desenvolvimento do nosso site para que aquela informação que nós coloquemos lá dentro, ela não seja uma informação que a gente fala que é sem rota de entrada. Você pegou, colocou aquela informação no teu site, ficou lá. Nenhum buscador consegue encontrar. É uma página escondida dentro do teu site que o visitante que está entrando ali dentro do teu website para visitar, buscar informações sobre você, ele dificilmente vai encontrar. Então tem uma série de cuidados técnicos que são fundamentais que a empresa tenha que pratique isso, para que essa informação seja encontrada, tanto pelos buscadores e pelas IAs, quanto pelas pessoas. Né? Além disso, você tem a questão do entendimento. Não adianta eu pegar e colocar uma informação que ninguém está interessado. Eu posso fazer todo o trabalho técnico lindo e maravilhoso, mas se a informação que eu coloquei lá, ninguém quer saber dela, não tem motivo dela existir. Entender o que as pessoas estão pesquisando lá no comecinho, quando eu faço assim, é porque é o comecinho do trabalho, a gente precisa voltar sempre para os primórdios do trabalho de marketing, que é entender o que passa na cabeça das pessoas, o que elas querem, o que elas desejam. Entender isso vai te dar um insumo para produzir o conteúdo de qualidade. Então tem uma preocupação técnica e tem uma preocupação em relação ao conteúdo que você vai produzir. Se, por exemplo, eu entendo que tem pessoas pesquisando, querendo entender quais são as principais empresas brasileiras que aderem às práticas ESG. As pessoas estão querendo saber disso. Se eu sou uma empresa que estou querendo trazer visibilidade para o ESG, que eu já pratico, que eu já tenho, eu vou criar um conteúdo dentro do meu site, dentro das minhas redes sociais, mencionando isso. Porque é uma forma que eu tenho de atrair a atenção dessas pessoas para elas verem que eu posso ser uma dessas empresas que pratica essas atividades que são importantes para o mercado. Tá, perfeito. E tem muita empresa, né, Giovanni, que eu acho que faz ali um trabalho de ESG, faz os relatórios de sustentabilidade, e de repente só joga ali para o site o PDF como um arquivo do trabalho que foi feito, né, sem tratar um pouco mais essa informação. Quais são as consequências negativas de tratar o ESG apenas como essa publicação aí do arquivo PDF? É a mesma de forma coisa mais estática, né? É legal o teu exemplo, porque é a mesma coisa que você pegar o teu certificado lá, SG, que você conseguiu, que você trabalhou tanto, pegar, abrir uma gaveta do teu escritório aí e colocar lá dentro. Ninguém vai nunca ver. Tá. Você precisa pensar em qual é o caminho que as pessoas vão percorrer dentro, fora do teu site, depois dentro do teu site, até chegar a essa informação. Se for só um PDF, um linkzinho lá, muita gente faz isso, né? Coloca até uma menção lá no rodapé de que é SG, daí você clica, vai, abre um PDF. Você escondeu a informação. Você precisa criar uma estrutura. Pô, se você tem essa certificação, coloca uma página dentro do teu site, cria elementos dentro da navegação do teu site que vão referenciar essa página, coloca mais informações, coloca também o PDF lá dentro para a pessoa poder baixar, mas cria um entorno de informações, uma história, cria uma narrativa para aquilo de fato ter valor. Senão você vai esconder dentro de uma gaveta que pode ser que muita gente não acesse. E aí o teu objetivo principal você não atinge. Você não atinge, né? É até isso que eu ia te perguntar, né? Ai, desculpa. Como, né, transformar essa informação que está ali no PDF num relatório vivo, né, de realmente navegável, orientado pela intenção de busca, né? Como é possível, pelo que você está falando, então, fazer isso, né? É possível, é possível. Com conhecimento técnico ideal, você consegue construir essa experiência da pessoa que está querendo entender quais são suas políticas de ESG. Você tem, a partir dali, um relatório. Você consegue
ter esse relatório em PDF, ou você pode criar uma experiência dentro do teu site. Qual que você acha que seria melhor para transmitir a informação? Com certeza a experiência, onde você vai ter ali uma navegação, a pessoa vai selecionar os filtros, ela vai conseguir ver aquilo que ela está buscando ver de uma forma interativa. E tem como você fazer isso de uma forma aberta, porque quando a gente faz esse trabalho, Renata, nós nunca podemos esquecer que tem 2 elementos fundamentais que visitam o teu site. Primeiro é o teu cliente potencial, o teu mercado, vamos chamar assim. Segundo são os buscadores. Você precisa fazer ele sempre pensando nesses 2 elementos. Se você não fizer pensando nesses 2 elementos, vamos imaginar, criei uma estrutura linda e maravilhosa para o visitante entrar dentro do meu site, navegar e ver as informações lá do SG que eu estou trabalhando. Mas eu não fiz com os elementos técnicos adequados. Ou seja, Google, ChatGPT, as IAs não vão conseguir ler aquelas informações. Então eu atingi um dos meus objetivos, mas não atingi o meu segundo. Tá. Perfeito. E voltando para a questão do SEO, né, que a gente tinha comentado, então o uso correto dos dados estruturados, né, os esquemas, ele é fundamental nesse SEO, né? Como isso ajuda a indexar corretamente os indicadores de uma marca? Quando a gente teve a mudança de ferramentas de pesquisa, quando surgiu o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, e eles começaram a mencionar as empresas, criou-se uma grande interrogação, né? Da onde que eles estão buscando essas informações? E começaram diversos estudos, né? E se descobriu que são vários lugares. Eles vão pesquisar sobre a empresa em diversos lugares. Um dos principais lugares onde ele vai pesquisar sobre a empresa, obviamente, é o site. E o site, ele é muito diferente. Aquilo que você vê na tua frente, que você abre no teu navegador, é muito diferente do que tem de código. Muitas vezes o código do site, a estrutura que tem ali de programação, ela não está adequada para a leitura dessas ferramentas. E os esquemas, né, as estruturas de dados estruturados, que são pequenos elementos que a gente coloca dentro do desenvolvimento de um site, para mencionar, ó, isso é um artigo, isso é uma pergunta frequente, esse é um serviço, essa é uma certificação. A gente tem várias gavetinhas que a gente pode colocar esses conteúdos dentro do site. Se eu não fizer isso, eu dificulto demais o entendimento das inteligências artificiais sobre o conteúdo que eu tenho lá. É como se, com os dados estruturados, eu conseguisse mastigar a informação e dar para as inteligências artificiais. Falar, ó, toma, inteligência artificial, essa informação é isso daqui. Você nem precisa navegar no meu site inteiro para entender tudo. Já está aqui, já estou te entregando de forma antecipada. Se você não faz isso, você perde a oportunidade de entregar isso de mão beijada. Quem entregar isso de mão beijada para as inteligências artificiais, através desses dados estruturados, vai ter vantagem na hora de ser mencionado ou não. Perfeito. E, Giovanni, né, hoje em dia tá tudo tão segmentado que às vezes as empresas, ou até a gente acha, eu vou contratar alguém para resolver essa situação, para me ajudar com essa questão. Mas eu queria sua opinião, né, considerando aí todas essas novas tecnologias digitais, qual que é a importância e a necessidade de treinamento das equipes internas nas empresas, né? E não só, de repente, a contratação de trabalhos mais spots específicos? Entender a estratégia ela é fundamental. Eu acho que a empresa ela nunca deve terceirizar essa função, né? Ter a estratégia, ter a base de conhecimento. E aí não importa o nível que nós estamos falando, se a gente está falando nível estratégico, tático ou operacional. A gente criar essas ações pontuais, elas podem ficar muito desconectadas se a equipe lá do outro lado não está preparada para absorver isso e fazer a devida utilização do negócio. Nós que trabalhamos com formato de agência aqui, um dos critérios que é básico para o sucesso de qualquer trabalho é a conexão com a empresa. Então, a empresa que quer ter sucesso dentro desse mundo, que quer trazer publicidade, tanto dos seus serviços quanto das suas certificações, ela precisa ter uma equipe interna bem preparada para absorver esse trabalho e dar vazão internamente e para o teu mercado, né, para os teus clientes,
da forma adequada. O que eu listo como fundamental, Renata, dentro desse mundo? Primeiro, entender que o comportamento das pessoas está mudando. Com a adesão da inteligência artificial no dia a dia das pessoas, o comportamento do teu cliente, do teu mercado está mudando. Não é só o seu. Então, não é só você que está usando a inteligência artificial para ter informação. O teu cliente também está. Entender isso é o ponto central de todo jogo. Agora, entender todos os elementos que impactam a resposta de uma inteligência artificial é fundamental para uma equipe de marketing de uma empresa, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. E aí, esse entendimento ele pode ter diversos níveis. Você pode ter o nível de, vou entender para saber cobrar de quem vai executar de mim, né? Quem vai executar para mim esse trabalho, ou ter o nível de conhecimento para eu, de fato, executar. Tem muita gente que, com as ferramentas de inteligência artificial, parte, de fato, para execução. Eu mesmo vou fazer. É importante você entender para você conseguir executar. Então, esses treinamentos, eles são fundamentais. Sem eles, todo o trabalho que você possa fazer, contratando uma empresa, contratando um especialista, eu vejo que ele fica solto. Não tem bom resultado. Perfeito. E de que maneira, né, a inteligência artificial, as IAs e os buscadores, eles ajudam a democratizar a agenda ESG para que pequenas e médias empresas também ganhem visibilidade? Porque a grande é muito, não sei se é muito fácil, né? Mas é mais fácil, tem mais recursos, tem mais estrutura. O pequeno sofre um pouco mais com, né, falta de recursos, falta de estrutura, é tudo mais difícil. Então, como que a IA e esses buscadores, eles ajudam a democratizar essa agenda? Muito legal a tua pergunta. Eu costumo falar que esse trabalho de marketing baseado em buscadores, né, ou seja, minha empresa ser encontrada num determinado assunto que eu quero que ela seja encontrada, ele é possível para empresas de qualquer tamanho, As empresas maiores, como você falou, elas acabam tendo mais recursos, acabam tendo mais acessos a consultorias, a ferramentas e a pessoas mesmo trabalhando em volta disso, e acaba sendo mais fácil. Para as outras empresas, dentro do ambiente digital, eu costumo falar que se você fizer o feijão com arroz bem feito, você vai ocupar um espaço e muitas vezes você vai incomodar um grande com um posicionamento. Então, vamos imaginar que você é de um determinado segmento e você tem uma prática ESG ali que você já está fazendo e você quer que o teu mercado ele te veja com aquilo. Se você fizer isso que eu tenho falado ao longo dessa nossa entrevista, fazer o dever de casa, cuidar do teu site, cuidar da parte técnica dele, cuidar dos conteúdos, cuidar de como as postagens estão chegando lá dentro das redes sociais, com certeza, de alguma maneira, você vai ser visto e você vai ser mencionado por essas inteligências artificiais. Então, isso serviu para democratizar o espaço publicitário, a gente pode falar assim, para qualquer empresa, desde que ela faça o dever de casa. Obviamente, que aí vem a dúvida, né? Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho verba. Você pode fazer você mesmo. Nós temos muitas pessoas que acabam chegando até a gente aqui para conversar, que elas mesmas produzem os conteúdos de blog que elas têm. O blog é uma ferramenta poderosa para ter dentro do teu site. E se você fala ali sobre o que o teu mercado quer saber, de alguma maneira o Google, o ChatGPT, ele vai te mencionar dentro das respostas dele, sem você ter gastado nada por isso. Então o caminho ele é acessível a todo mundo. Além disso, eu vejo que a entrada das IAs, ela democratiza o que é maravilhoso, é a informação. Hoje você está um prompt de distância, uma requisição de distância, para descobrir tudo que você pode fazer de ESG dentro da tua empresa, para que você mude a percepção que o mercado possa ter sobre você. Né? Inclusive, saiu um estudo do Sebrae que fala que 89% das empresas fazem atividade ESG, mas nem sabem que fazem. Principalmente em questões sociais. Tem muita pequena empresa que faz doação, que ajuda comunidades. Então, isso já está ao nosso alcance. Talvez falte a ação, um pouquinho de ação, de querer fazer e de querer trazer publicidade para isso. Sim, bacana. E a transparência, né, ativa, exigida pelo digital, ela realmente acelera a maturidade do mercado brasileiro como um todo?
Desculpa, eu não entendi a tua pergunta, perdão. Que essa transparência ativa exigida pelo digital, ela Uhum. realmente acelera a maturidade do mercado brasileiro como um todo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente está num caminho, inclusive, sem volta, Renata. Porque hoje é muito difícil de uma empresa falar que ela é algo E não ser na e ela, prática. ela precisa ter autenticidade no que ela está fazendo. Por quê? O ambiente ele é tão democrático que não é mais só a empresa falando sobre ela. Você tem uma vastidão, um público, um mercado, uma sociedade falando sobre ela. Pensando em SG, não adianta a empresa pegar e falar que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela faz, que ela cuida de todos os efluentes dela, e aí você tem lá uma comunidade toda que está sofrendo as consequências de uma prática não adequada daquela empresa, e aquela comunidade tem espaço, tem rede social, tem Google para poder colocar a opinião dela. Então, essa transparência, ela aumenta o rigor, no meu entendimento, que é uma democratização de informação e de acesso, que a empresa ela já não pode mais falar aquilo que ela não é, porque aquilo vai ser facilmente desmentido. Traz uma responsabilidade muito grande para o empresário, para os gestores das empresas, de que o discurso precisa corresponder com a prática. E as IAs, elas são maravilhosas para isso, porque elas vão vasculhar tudo. Não é só o que você está falando, é o que o teu mercado está falando sobre você também. É a consistência, né, do nosso início aqui do bate-papo que a gente falou, né? Então, além da autenticidade, você tem que ter a consistência para ter realmente ali a sua marca, o seu posicionamento, né? Exatamente, exatamente. Hoje é muito fácil, Renata. Por exemplo, não importa o negócio que você tenha, não importa se é uma empresa que vende produto, vende serviço, se é uma indústria, não importa. Qualquer pessoa pode chegar no teu perfil de Google e fazer a avaliação que ela quiser. Qualquer pessoa pode entrar nas suas redes sociais e fazer o comentário que quiser. É muito comum, às vezes, você ver as empresas pegando, fazendo publicidade lá, uma campanha paga dentro de Instagram, você vai observar os comentários, o pessoal, enganação, não, isso não é bom, nossa, eu comprei, me arrependi. Ou seja, você dificultou o trabalho da empresa. E isso eu acho que é maravilhoso, porque você separa quem faz um bom trabalho de quem não faz um bom trabalho. Que no fundo é o que o mercado busca. São empresas sérias que levam a sério tudo aquilo que elas fazem. E o impacto ESG entra dentro disso. O impacto que você tem dentro do meio ambiente, da sociedade, e de uma forma geral, como você lida, por exemplo, em questões como corrupção, né? Perfeito. E, Giovanni, o que as empresas brasileiras elas podem fazer de uma forma mais imediata, né? Eu acho que talvez até pensando mais nos pequenos, né, nos médios, para começar a transformar suas práticas e ganhar autoridade na busca? Um cenário muito comum que eu vejo as empresas passando, principalmente as mais antigas, existe um conceito que eu adoto, que é a de autoridade. Autoridade do mundo real. Você pode ter todas as virtudes do mundo, se você não souber comunicar essas virtudes dentro de um ambiente que hoje ele é mais virtual, é como se você, dentro desse ambiente virtual, você não existisse. Então não adianta eu ter uma governança bem feita, não adianta eu fazer o meu trabalho com a minha sociedade, não adianta eu fazer todo o trabalho de meio ambiente que eu preciso fazer, não adianta eu ter o SG e não comunicar ele. A ação imediata que eu sempre recomendo para toda empresa, não importa o nível, não importa se é velha, se é uma empresa nova, não importa. Leve para a internet aquilo que você está fazendo já na prática. A coisa que eu mais vejo são empresários, empresas muito bem geridas, que têm uma preocupação muito grande com a qualidade do serviço, com o que faz, com o que as pessoas, o mercado pensa sobre ela, mas ela não leva isso para o ambiente digital. E aí você acaba ficando refém daquilo que a gente já falou, ou da alucinação das inteligências artificiais, ou da interpretação de quem está vendo aquilo que está vendo. E é comum também, Renata, você ver novas empresas, novos entrantes, entrando em mercados que eram dominados por empresas tradicionais, que conforme eles dominam o jogo da internet, dentro da internet, em pouco tempo, eles são muito mais relevantes do que aquela empresa que tem 30, 40, 50 anos de mercado e não teve essa preocupação. Isso é bem comum.
Então, a ação imediata, volto a falar, cuide da internet para que ela seja igual o que é a vida real da tua empresa. E aí existem várias ferramentas para você chegar lá. Perfeito. E na sua visão, né, como estrategista digital, o que diferencia uma empresa que apenas comunica o ESG daquela que de fato lidera o debate digital? É aquilo que eu falei. Hoje a internet ela é a prova de mentiras praticamente, né? Acho que você pode sustentar uma mentira ali por um curto espaço de tempo, porque o próprio mercado vai se mobilizar para falar que aquilo não corresponde. Então, a empresa que de fato leva a sério esse assunto, ela precisa usar todas as ferramentas que estão disponíveis para ela. E talvez ela não tenha esse alcance no curto prazo. Essa comunicação, ela não nasce assim no estalar de dedos. Ela precisa ser construída. E no médio e longo prazo, isso é a minha visão de mundo, né? No médio e longo prazo, os bons sempre sobrevivem, os bons sempre ficam. Aqueles que vêm e têm uma narrativa que não é verdadeira, que muitas vezes ela é corrompida, eu acho que aquilo acaba caindo por terra. Aquilo não se sustenta, não perdura. Empresas que levam a sério mesmo o trabalho que fazem, elas de alguma maneira vão ser reconhecidas no médio e longo prazo. Mas é importante fazer. Senão, dentro da internet, você de fato não vai existir. Sim, perfeito. Giovanni, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que, né, de um tema super importante na atualidade, que é a questão digital, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Perfeito, perfeito. O que eu deixaria de mensagem é: não ignore o poder que a internet tem sobre o teu negócio. É muito comum a gente ver, principalmente em empresas tradicionais, se vendo como consolidadas, se vendo como estáveis ali dentro de um crescimento que teve durante muito tempo. A gente está em 2026, a internet ela já tem praticamente um pouquinho mais de 30 anos aí. A gente sente o impacto dela desde 2000, né, já de uma forma mais intensa dentro dos negócios. E você ignorar esse ambiente é você ignorar o que vai acontecer no futuro. Porque hoje as pessoas elas buscam muito mais informações. O volume de pesquisas, por exemplo, dentro do Google bate quase 17 bilhões de pesquisas por dia de diversos assuntos. Então, o teu mercado ele está dentro da internet. E se você não leva para a internet aquilo que você faz no dia a dia, os teus valores, as tuas virtudes, as tuas competências, você está refém do que os outros estão falando sobre você. E muitas vezes esse outros pode ser um concorrente. É muito comum você ver concorrentes produzindo conteúdo sobre outras empresas. Não fique refém disso. Produza você o teu conteúdo, produza você a mensagem que de fato você quer levar para o teu mercado, para que você surfe essa nova onda que está acontecendo das menções das empresas dentro das IAs, principalmente ChatGPT e Google. Não, perfeito, Giovanni. Você colocou aí alguns pontos super importantes, né? Porque se a gente parar para refletir, a internet ela veio para substituir, né, as enciclopédias, dicionário, listas, né, as páginas amarelas. Então, toda aquela realidade que há 40, 30 anos atrás a gente vivia, né, eu, pelo menos, cresci nessas realidades, hoje em dia já não se sustenta. Então, tudo que se faz hoje, até se brincar, vamos pesquisar ali no Pai dos Burros, né? Coloca ali no Google. Então, por quê? Porque realmente a gente tem tudo ali na palma da mão, né? É muito fácil. Então, realmente não dá para ignorar, né? E essa questão aí, não só da internet, mas também da inteligência artificial, é um salto que a gente deve dar, que eu, pelo menos, eu não consigo nem imaginar a projeção em alguns anos do que vai ser a mudança nossa do dia a dia. Então, aqueles filmes futuristas que a gente via, né, há 20 anos atrás, há 10, que falava assim, nossa, será que eu não vou ver essa mudança? Não, a gente vai ver. Né? Então, a gente está passando por ela hoje. Exatamente. Então, tem alguns estudos, Renata, só para complementar, tem alguns estudos que mostram que hoje uma jornada de um cliente, não importa o teu mercado,
ela acontece quase que 80% de forma digital. Ou seja, ele formou opinião sobre você, sobre os teus concorrentes, de forma digital, antes mesmo de falar com você. Olá. De falar com o seu departamento de vendas, de pedir algum conselho, de pedir alguma ajuda, ele já percorreu a maior parte dentro da internet. E muitas empresas ainda não entenderam isso. Elas ou pensam que esse trabalho é um trabalho só de empresas grandes, o que não é, toda empresa deveria seguir por esse caminho, ou elas pensam que esse é um trabalho que você pode resolver com anúncios. Vou fazer anúncio no Google, vou fazer anúncio no Instagram, e isso não resolve. O anúncio é a pontinha do iceberg de uma jornada muito mais complexa que o teu mercado percorre até chegar a uma decisão de compra. E você ignorar isso é ignorar que a internet existe. Sim. Você falou do anúncio, né? Até no início aqui da nossa conversa a gente comentou sobre isso, né? E realmente você fez um comentário, e eu, pelo menos, né? Quando eu vejo ali uma página, anúncio, né? Antes dos. Eu até passo batido, porque eu falo assim: se a pessoa precisou anunciar para estar bem ranqueada aí, eu já fico com o pé atrás, né? Eu realmente prefiro que a pesquisa venha de forma mais orgânica, porque daí realmente, não sei, me traz. Não é nem seriedade, mas me traz um pouco mais de robustez ali no que está vendendo, no que está fazendo e tudo mais, né? Então, pelo menos essa não é uma percepção só sua, tá? Só 2% das pessoas clicam nos anúncios do Google. 2%. Então, os outros 98% rolam a página para consumir informação, para navegar em outros sites e tudo mais. Essa percepção de que, pô, esse cara está anunciando, ele está pagando para estar aqui, isso coloca uma pulga atrás da orelha do consumidor. Muita gente clica, 2%, o restante navega e busca informação. Se você ignorar essa parte, achar que anúncio cobre tudo que você precisa, você está perdendo a maior parte do jogo todo. Exatamente. É verdade. E é comum a gente ver empresas que se preocuparam com isso no passado, com toda essa questão de posicionamento e ativações desses patrimônios digitais, para não depender desses anúncios. Depender desses anúncios hoje, na atual conjuntura, pós-pandemia, com inflacionamento de campanhas pagas e tudo mais, isso pode colocar a empresa num cenário, uma empresa pequena, obviamente, em risco. Porque se ela tem ali como principal canal de aquisição de clientes, você começa a ficar estrangulado, porque o custo para você aparecer ali, ele vai ficando muito caro conforme o tempo vai passando. Sim, perfeito. Giovanni, eu queria agradecer aqui a sua participação no programa de hoje. Já deixo o convite para você voltar mais vezes, porque, né, o assunto ele é extenso, ele é bacana, é novo para muita gente, tem muita coisa para falar, é verdade. Muito bom. Eu que agradeço demais a oportunidade, Renata. É um prazer estar aqui conversando contigo, conversando com a audiência. E um grande abraço. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Giovanni Ballarin sobre como buscadores, IA e SEO podem acelerar a agenda ESG. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o nosso sininho de voltar. No programa de hoje, eu conversei com Giovanni Ballarin sobre como acelerar a agenda ESG. Muito obrigada a você que nos prestigiou, que nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o conteúdo. Nos vemos no próximo programa.